Certa vez, Jonathan Edwards disse que nossa comunhão com Deus Pai e Deus Filho consiste em nossa participação no Espírito Santo. Jonathan Edwards foi um dos maiores, se não maior, mas um dos maiores, melhores e mais úteis e incríveis homens que viveram nesse mundo. Serena White escreveu, no entanto, aqui e ali, um indivíduo pode ser encontrado na história que, por sua mera energia mental, mudou o curso do pensamento e sentimentos humanos e conduziu a humanidade por aquele caminho novo e melhor que ele abriu com a sua visão. Tal indivíduo foi Jonathan Edwards, não é? Ele se mostrou um dos maiores teólogos por sua conversa, pregação e escritos. Um homem de notável força mental, clareza de pensamento e profundidade de penetração, que entendeu bem e foi capaz, acima de muitos outros, eu diria de todos os outros, de vindicar as grandes doutrinas do cristianismo. Hoje, mais de 250 anos após a sua morte, Jonathan Edwards ele é reconhecido por sua genialidade e paixão. Martyn Lloyd-Jones costumava dizer que os puritanos são os Alpes, que Lutero e Calvino são o Himalaia, mas que Jonathan Edwards é o Everest, não é? E não é um exagero de Martyn Lloyd-Jones. Em meio aos mais de 1.200 sermões de Jonathan Edwards e milhares de páginas de notas e material publicados, não é? e livro, encontra-se um rico tesouro teológico, talvez o maior tesouro teológico depois da era dos apóstolos, não é? Então o valor de Jonathan Edwards, no entanto, não deve ser encontrado em sua profundidade ou popularidade, mas em sua síntese de teologia e piedade, de pregação e prática, de pensamento e de ação. Para Jonathan Edwards, a ortodoxia deve sempre resultar em ortopraxia, isso é, o pensamento correto a respeito de Deus leva à ação correta e termina em doxologia, né, em adoração, sentimentos corretos, afeições santas, como ele gostava de expressar. Então, sem o primeiro, o último é impossível, não é? E sem o último, o primeiro é imaterial. Então, em Jonathan Edwards, os dois nunca estão distantes. Na verdade, eles estão inextricavelmente interligados. Então, assim, quando sua vida e pensamentos, não é? Quando a vida e o pensamento de Jonathan Edwards são vistos e colocados e lidos juntos, Jonathan Edwards desafia a mente, mas ele também move o coração. Martyn Lloyd-Jones ele observou que Jonathan Edwards leva você para as profundezas, onde você começa a ver o homem face a face com o seu Criador. Então, por toda a tinta que já foi derramada sobre o papel e todos os elogios pronunciados ao longo dos anos, Jonathan Edwards tem mais uma veia de ouro teológico para oferecer à igreja, não é? Há muito esquecida, ignorada por alguns, perdida por outros, que é a teologia da oração de Jonathan Edwards. Ela exige ser estudada, não é? Não porque os pensamentos são dele, mas porque o dever e o privilégio da oração pertencem a todos os cristãos, não é? Nós vimos isso em Lutero, vimos isso em John Knox, não é? Queremos olhar em Jonathan Edwards, porque isso precisa estar em nossas vidas. Então, como Jonathan Edwards disse, a oração
é um dos maiores e mais excelentes meios de nutrir a nova natureza. E ele diz, de fazer a alma florescer e prosperar. É um excelente meio de manter uma relação com Deus e de crescer no conhecimento de Deus. É um caminho para uma vida de comunhão com Deus. Para esse fim, embora ele nunca tenha escrito um único tratado exclusivo sobre o assunto, a oração nunca esteve longe do centro do pensamento de Jonathan Edwards. Mesmo uma breve pesquisa, como a que podemos fazer aqui nesse breve vídeo, deve estabelecer corretamente Jonathan Edwards como o teólogo da oração. O teólogo da oração. Mais importante e corretamente entendida e aplicada, a teologia da oração de Jonathan Edwards pode e deve mudar a maneira como a geração atual, como nós oramos. Não é? Afinal, é assim que Jonathan Edwards gostaria que fosse. Então, Jonathan Edwards, ele escreveu, abre aspas, enquanto eles, os crentes, oram, ele, Deus, lhes dá doces visões da sua gloriosa graça, pureza, suficiência e soberania. E também os capacita com grande tranquilidade para descansar nele, para deixar a si mesmos e suas orações com ele, submetendo-se à sua vontade e confiando em sua graça e fidelidade. Então, um grande estudioso de Jonathan Edwards, George Claiborne, ele identificou corretamente o fim pelo qual Jonathan Edwards lutou em todas as áreas da vida e do pensamento: comunhão pessoal com o Todo-Poderoso. E o mesmo se aplica à sua teologia da oração. A oração apropriada, a oração que nos edifica em Deus e nos satisfaz em Deus, encontra seu valor somente em Deus. Então, um conhecimento adequado de Deus em sua glória trinitária é essencial, Jonathan Edwards diz, para compreender a natureza da oração e desfrutar de suas bênçãos espirituais. Né? Então, o Deus Pai, a chave para a teologia da oração de Jonathan Edwards era a natureza de Deus. Não basta orar, ele argumentava. Deve-se orar ao Deus verdadeiro. Nisto, pregou Jonathan Edwards. Ele diz: o Deus Altíssimo se distingue dos falsos deuses. O verdadeiro Deus é o único desse caráter. Não há outro de quem se possa dizer que ouve as orações ou a oração. Então, para esse fim, Jonathan Edwards dedicou grande quantidade de energia aos estudos ou ao estudo de Deus. Porque, como ele disse à sua igreja em Northampton, a oração começa e termina com Deus. Ele diz assim, não há outra maneira que o coração possa olhar para Deus, mas somente olhando pela fé buscando a bênção de Deus, a bênção que é o próprio Deus, e pela fé dependendo de Deus para a misericórdia buscada. Então, como Jonathan Edwards entendeu que a Bíblia ensina, Deus deseja ser conhecido e adorado. Assim, Deus se revela em toda a sua glória. Ele se revela na natureza, ele se revela nas Escrituras, ele se revela em seus atributos, seus divinos traços de caráter, né? Aquelas coisas que descrevem seu próprio ser. Então, esses atributos, afirma Jonathan Edwards, não se relacionam meramente com o que Deus faz, mas com o que Deus é. Além disso, esses atributos, ele afirmou, se relacionam com a oração. Então, por esse motivo, Jonathan Edwards diz, seria muito vantajoso para nossas almas e para a igreja, não é? Ele disse isso à sua igreja, se entendêssemos mais da excelência e gloriosidade, eu diria, de Deus. O Deus a quem um cristão ora possui santidade infinita. Então, essa santidade, afirmava Jonathan Edwards, é o mais adorável de todos os atributos de Deus, de todos os seus atributos.
Nessa perfeição moral, Deus não pode errar. Ele não pode pecar, ele não pode cair, ele não pode falhar. Tudo que Deus faz é certo, pois ele não pode fazer de outra forma. Para o cristão que ora, a santidade de Deus garante que sua oração será respondida não de acordo com os seus desejos mundanos, mas de acordo com a perfeição celestial de Deus, diz Jonathan Edwards. Então, assim como a santidade de Deus exibe seu caráter e impacta a oração do homem regenerado, né? O mesmo acontece com a natureza amorosa de Deus. Esse atributo ele encontra expressão infinita em Deus. Jonathan Edwards diz: é uma fonte viva, uma fonte que nunca falha, exultou ele ao falar a respeito disso. Então, o amor de Deus não conhece limites, é o que ele está dizendo. Nenhuma represa do pecado pode detê-lo. Nenhum abismo de desespero pode apagar seu fogo. Aquele a quem Deus ama, ele ama além da medida. Ele ama eternamente, ele ama infinitamente. Além disso, tudo o que Deus faz está intimamente relacionado a essa natureza amorosa. Isso é verdade, observou Jonathan Edwards, não porque Deus é amoroso, mas porque Deus é amor. Então, da doutrina da eleição à resposta da oração, o amor de Deus dirige cada ato seu. E Jonathan Edwards escreveu: e portanto, nada que os cristãos precisem, nada que peçam a Deus, nada que seus desejos possam se estender, nada que sua capacidade possa conter, nenhum bem que possa ser desfrutado por eles é tão grande e tão excelente que Deus não implique isso a eles. Então, as respostas que Deus dá, certamente, à oração, os abençoarão, pois eles são abençoados pelo amor de Deus, pelo seu povo. Então, o conhecimento de Deus, como sua santidade e amor, escreveu Jonathan Edwards, é insondável e ilimitado. Então, simplificando, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, não é? Deus vê todo este mundo, todo homem, toda mulher e criança, cada besta na terra, cada ave no ar, cada peixe no mar. Ele diz: não há tanto como uma mosca ou um verme ou um mosquito que é desconhecido por Deus. Deus, Jonathan Edwards diz, conhece cada árvore, cada folha, cada pináculo de grama, cada gota de chuva ou orvalho, cada poeira, cada partícula em todo o universo. Deus vê na escuridão, no subsolo, 1000 milhas abaixo do solo, nada em todo o universo está oculto da sua vista. Deus vê tudo o que os homens fazem ou dizem, vê seus corações e pensamentos. Ele diz: Deus conhece tudo o que foi passado, até as coisas de milhares, milhões de anos atrás, no primeiro dia da criação e por toda a eternidade passada. Ele também sabe tudo o que está por vir, até milhões de anos que virão e por toda a eternidade. Ele conhece todos os homens que existirão e tudo o que farão, dirão ou pensarão. Então, tal como acontece com os outros atributos de Deus, sua onisciência desempenha um papel vital em uma compreensão adequada da oração. O Deus verdadeiro, pregou Jonathan Edwards, conhece perfeitamente as circunstâncias de cada pessoa que ora a Ele em todo o mundo. Então, como seu conhecimento é perfeito, o Pai sabe do que os filhos precisam antes mesmo de pedirem. Então, melhor ainda, Deus conhece a resposta perfeita a essas orações. E as respostas de Deus estão sempre certas e, portanto, devem ser buscadas com toda a urgência. O conhecimento sozinho, entretanto, é insuficiente. Deus também deve possuir a habilidade de fazer o que lhe aprouver. Assim, os dois atributos, onisciência e onipotência, se encontram na oração com a sabedoria divina.
E Jonathan Edwards diz: é a glória e a grandeza da soberania divina. Não é? Ele continua dizendo que é a glória e a grandeza da soberania divina, que a vontade de Deus é determinada por sua própria sabedoria infinita, e Ele é todo suficiente em tudo. Ele é capaz de fazer tudo o que precisamos, porque Ele é capaz de fazer tudo o que quer. E Ele pode impressionar em nossos corações e enchê-lo com a sua vontade. Ele pode realizar sua vontade perfeita porque Ele exerce um poder perfeito, um poder moldado pelo amor e informado pelo conhecimento infinito. E para este fim, a soberania absoluta de Deus sustenta a teologia da oração de Jonathan Edwards, para que o cristão ore a um Deus que pode responder sem encontrar nenhum obstáculo. Então, enquanto a perfeição absoluta de Deus aumenta o grau de separação do homem do seu Criador, esses mesmos atributos unem essa divisão, e principalmente na oração. O Deus soberano e santo, que exerce domínio sobre a criação, atendeu a maior necessidade do homem na cruz e atende às necessidades contínuas do homem por meio da oração. A esse Deus, o Deus verdadeiro e único, o cristão ora, porque ele sabe com toda confiança que Deus ouve e responde às orações do poço infinito das suas próprias riquezas. Porque Deus é Deus, raciocinou Jonathan Edwards, seu povo deveria orar, não é? Todo o tempo. Ele escreveu: não é para que Deus seja informado de nossas necessidades ou desejos que nós devemos orar todo o tempo. Ele é onisciente e, com respeito ao seu conhecimento, imutável. Deus nunca obtém, ele diz, nenhum conhecimento por meio da informação. Ele sabe o que queremos 1000 vezes mais perfeitamente do que nós mesmos, antes de pedirmos a Ele. Mas não é de se pensar que Deus é movido ou disposto adequadamente por nossas orações, pois não é mais possível que haja qualquer nova inclinação ou vontade de Deus do que novo conhecimento. Da mesma maneira que não pode haver um novo conhecimento, não pode haver nova inclinação ou nova vontade. A misericórdia de Deus não é movida ou atraída por nada na criatura, ele diz. Mas a fonte da beneficência de Deus está dentro dele apenas, não é? É interno. Deus é movido por si mesmo, e qualquer misericórdia que ele conceda, a razão e a base disso não deve ser buscadas na criatura, mas no próprio prazer e deleite de Deus. Então os cristãos que oram, eles precisam de redescobrir, eu diria, a paixão de Jonathan Edwards pela grandeza de Deus. Sem isso, nós não temos uma teologia da oração adequada. Eles devem buscar a Deus de acordo com sua natureza e devem buscar a Deus em seus termos, se desejam experimentar a glória de Deus por si mesmos. E depois, na teologia da oração de Jonathan Edwards, Cristo é central. Em pensamentos de salvação e oração, Jonathan Edwards frequentemente se maravilha com a excelência de Cristo e seu valor inestimável. Como Jonathan Edwards viu, a fé cristã começa em Cristo e continua em Cristo. Sem Ele não há relacionamento restaurado com Deus. Sem Ele, portanto, não há oração. Então, por causa de Cristo, a salvação é possível e a oração é aceitável. Não é? Então, ele diz: a fumaça do sacrifício de Cristo perfumou as almas dos crentes e fez com que eles e suas orações e louvores fossem doces nas narinas de Deus. Jonathan se diz, de modo que agora ele cheira um doce aroma em suas orações que antes eram totalmente ofensivas para ele. Então, a teologia da oração de Jonathan Edwards permanece ou cai com sua cristologia, nós podíamos dizer.
De acordo com Jonathan Edwards, Deus deseja comunicar sua glória à sua criação. Ou seja, Deus deseja que o homem conheça e desfrute da sua grandeza, onde encontrará alegria indizível e cheia de glória. O homem, entretanto, cheira a sua própria pecaminosidade, e ele não pode verdadeiramente conhecer a Deus ou apreciar seus atributos. Portanto, Deus escolheu se revelar de uma nova maneira, uma forma que mostra a sua natureza divina e se estende por toda a distância entre ele, Deus, e a humanidade, nós, não é? É nesse ponto que os atributos de Deus e a encarnação de Cristo se encontram. Como Jonathan Edwards expressou essa grande verdade, assim, ele disse: Jesus Cristo, como Deus homem, é o grande meio pelo qual Deus atinge seu fim, tanto ao se comunicar às criaturas e ao glorificar-se pela criação. Então, na encarnação, Deus, por meio de Cristo, tornou possível a relação do homem com o divino. Jesus possui todos os atributos de Deus em sua perfeição, argumentou Jonathan Edwards. Nele há uma admirável conjunção de diversas excelências, não é? Ou seja, Cristo é tudo o que Deus é. Deus é santo, Jesus é santo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus é onisciente, Jesus é onisciente. Deus é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso. Então, como Jonathan Edwards raciocinou, todos os atributos de Deus brilham de maneira ilustre e perfeitamente na face de Cristo. Isso é verdade porque Cristo é verdadeiramente divino. Ele é Deus. Então, desejoso de um relacionamento renovado com o homem, a segunda pessoa da Trindade tornou-se homem. A condescendência de Jesus é grande o suficiente para se tornar seu amigo, não é? É grande o suficiente, ele diz, Jonathan Edwards, para se tornar seu companheiro, para unir suas almas a ele em casamento espiritual. É grande o suficiente para assumir a natureza dele sobre ele, para se tornar um deles, para que ele possa ser um com eles. Então, em conformidade com as decisões dos primeiros concílios ecumênicos, Jonathan Edwards manteve uma visão forte da humanidade de Jesus. O divino se fez carne e em carne subiu ao céu para sempre, não é? Tudo o que é amável em Deus está nele, e tudo o que é ou pode ser amável no homem está nele também. Então, Jonathan Edwards proclamou a partir disso: pois ele é homem tanto quanto Deus, e ele é mais santo, o mais manso e mais humilde, e de todas as maneiras o homem mais excelente que já existiu ou existirá. Então, tudo o que Deus é e tudo que a humanidade deveria ter sido, Jesus era. Então, como o Deus homem perfeito, Cristo era tanto a expressão quanto a comunicação da glória de Deus. Ele revelou o caráter glorioso de Deus e capacitou a humanidade a se deleitar. Então, Jonathan Edwards comentou em um dos seus diários teológicos pessoais, assim: por Cristo estar unido à natureza humana, nós temos a vantagem de uma união e conversa muito mais íntimas com Ele do que possivelmente teríamos se Ele tivesse permanecido apenas na natureza divina. E ele continua: assim, nós, estando unidos a uma pessoa divina, podemos ter nele uma união mais íntima e uma conversação com Deus Pai que apenas na natureza divina, do que de outra forma possivelmente poderia ser. Então, Cristo, que é uma pessoa divina, tomando sobre si a nossa natureza humana, desce da distância infinita entre Deus e nós, diz Jonathan Edwards, e se aproxima de nós para nos dar vantagem para conversarmos e termos comunhão com Ele. Então, Cristo, ele corporificou e revelou a grandeza de Deus para que o homem pudesse se deleitar com ela, com essa grandeza. Ainda assim, Jonathan Edwards argumentou: a reunião do homem com Deus permaneceu incompleta. Cristo deve fazer mais do que simplesmente viver como homem.
ele deve morrer pelo homem. Ele deve cumprir seu papel pré-ordenado de mediador, visto que não podíamos e não queríamos estender a mão a Deus. Deus estendeu a mão a nós. Em Cristo ele reconciliou o homem consigo mesmo. Como Jonathan Edwards afirmou, não é? Cristo assume, ele diz, a obra de um mediador entre Deus e o homem. Ele se coloca no lugar do homem, ele se torna o representante do homem. Então, ao morrer a morte justa do homem na cruz, o Cristo sem pecado apaziguou a ira de Deus, expiou o pecado do homem e restaurou a comunhão entre o Criador e a criatura. E agora, estando unido a Cristo pela fé, aceitando o que ele fez e quem ele é, o crente tem acesso eterno a Deus. Fé, como Jonathan Edwards definiu, não é, implica um descanso e um apoio em Cristo como Salvador. É uma experiência contínua de relacionamento que dura mais do que um momento no tempo. A fé é uma realidade presente, não um evento passado. Dura a vida inteira. Então aquele que tem tal fé e desfruta da união com o Salvador, descobriu a majestade do seu Criador e experimenta profunda alegria. Então Jonathan Edwards escreveu, ele diz, ele fica totalmente satisfeito em Cristo, o homem regenerado, como Salvador. Tendo encontrado Cristo, ele não deseja outro. Tendo encontrado a fonte, ele se junta a ela. Tendo encontrado Cristo, sua alma faminta e sedenta está satisfeita nele. Sua alma oprimida é aliviada nele. Sua alma temerosa está totalmente confiante nele. Sua alma cansada descansa nele e nele somente. Então Cristo se torna tudo no crente. Jonathan Edwards diz, é ele quem os veste com mantos de glória e satisfaz a alma com rios de prazer. Então, tendo provado o divino, não é, com o palato da alma, o cristão não busca satisfação em nenhum outro lugar e encontra a felicidade somente em Cristo. E o relacionamento alegre do crente com Deus começa com a fé e continua com a oração. O papel do mediador, ele se estende a isso também. Cristo ora por seu povo como seu intercessor, não é o que a Bíblia diz. E seu povo ora por ele como seu mediador. Foram suas obras meritórias e o valor inefável de sua vida que colocaram poder em nossas orações. Então Jonathan Edwards diz, há provavelmente um respeito especial pela fala dos santos em oração, que é tingida no sangue de Cristo. E por esse meio, ele diz, se torna agradável e aceitável, de uma influência atraente para o coração do Pai, como um cordão escarlate para atrair bênçãos. Ele continua dizendo, Jonathan Edwards, as orações dos santos são amáveis e predominantes apenas através do incenso dos méritos de Cristo. Então, de acordo com a teologia da oração de Jonathan Edwards, orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente um encerramento espiritual para as orações. Jonathan Edwards, ele escreveu, ver Cristo é nosso único sacerdote e sacrifício. Nós vamos oferecer todas as nossas orações, petições, confissões e louvores em seu nome. Ele é nosso mediador, portanto, vamos sempre ir a Deus por ele e temos certeza de que seremos aceitos quando viermos em seu nome. E ele continua dizendo, nossas orações são repugnantes até que sejam apresentadas por ele, em sua intercessão por nós, até que subam diante de Deus com este incenso. Quando pedimos misericórdia, esperamos receber apenas na conta de um intercessor. E ele continua dizendo, roguemos com seu sangue, pois assim nossas orações devem ser purificadas antes que Deus as receba ou as possa receber. Cristo prometeu que receberemos tudo o que pedirmos em seu nome. Então orar em nome de Cristo é o meio pelo qual as orações dos crentes são ouvidas e respondidas. Sem Cristo,
totalmente Deus e totalmente homem, não poderia haver reconciliação. Agora, em Cristo, por causa da sua obra na cruz maravilhosa, a salvação é realizada, o impossível se torna possível, o inútil se torna eficaz. Jonathan Edwards diz: ele entrou por nós no Santo dos Santos com o incenso que providenciou. Não é? Jonathan Edwards se regozija com isso. Ele diz: e ali faz intercessão contínua por todos os que vêm a Deus em seu nome, para que suas orações cheguem ao Pai apenas por meio das suas mãos. E o Espírito Santo está entre Deus e o homem, comunicando amor e transformando corações. Tal como acontece com Cristo, também com o Espírito, a parte da obra do Espírito, não haveria salvação e não poderia haver oração. Tudo o que Deus é, explicou Jonathan Edwards, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é coexistente, coeterno e coigual com o Pai e o Filho. Jonathan Edwards diz: eles são todos o mesmo Deus e é impossível que haja qualquer inferioridade. Não é? E ele continua argumentando: todos eles são a mesma substância, a mesma essência divina e, portanto, toda a perfeição, dignidade ou excelência pertence à essência divina, então pertence a cada um deles. Portanto, igual honra é devida também ao Espírito Santo. Então, visto que o Pai e o Espírito compartilham a mesma essência, eles compartilham os mesmos atributos. Por exemplo, assim como Deus é santo, seu Espírito deve ser. Então, como disse Jonathan Edwards, a santidade de Deus consiste nele. Ele é, afinal, o Espírito da santidade de Deus. Então, tal como acontece com Cristo e sua posse dos atributos de Deus, também o Espírito Santo possui todos eles. Então, é de importância direta para a teologia da oração de Jonathan Edwards é a questão do amor de Deus e o relacionamento do Espírito Santo com ele, né? A onibenevolência de Deus, sua natureza infinitamente amorosa, afirmou Jonathan Edwards, pertence ao Espírito Santo. Não só o Espírito é todo amoroso, não é? Jonathan Edwards raciocinou. O Espírito é o amor de Deus. Como Deus ama, ele deve expressar seu amor. A expressão ou comunicação desse amor é o Espírito Santo. Tal intercâmbio ocorre dentro da Trindade quando o amor de Deus transborda do Pai para o Filho, o Espírito Santo sendo a expressão desse amor dentro da divindade. E ele diz: o mesmo é verdade, não é? Nas relações divino-humanas. Como Deus deve amar porque é amor, ele ama seus filhos, ele ama soberanamente. Então a expressão desse amor é novamente o Espírito Santo. Como Deus ama a si mesmo e deseja ser magnificado e desfrutado, ele atrai os humanos a si por meio de aberturas de amor pela obra do Espírito Santo. Então, em amor, o Espírito convence o homem de sua condição decaída. Em amor, ele o chama eficazmente, ele convence o homem da verdade do Evangelho. Em amor, ele regenera a alma para que o homem possa aceitar a amorosa graça de Deus. E como resultado do amor de Deus por si mesmo e seu povo, o Espírito liga os crentes ao Pai em amor para nunca mais perderem esse relacionamento. Essa é a essência da nova aliança, como Deus a prometeu. Por esse motivo, Jonathan Edwards encorajou as pessoas a buscarem as operações do Espírito Santo em suas próprias vidas, não é? Embora a obra do Espírito inclua atos de graça comum, convicção do pecado, por exemplo, era a graça especial, as operações salvadoras do Espírito que eles deviam buscar com mais urgência. Então, por isso mesmo, os não regenerados foram chamados a orar somente nesse sentido. Ele diz: deixe-os orar para que Deus lhes dê o seu Espírito para despertá-los, pois isso será uma evidência de que o próprio Espírito
começou a movê-los. Isso é apropriado para eles. Tenham eles alguma graça que nós possamos ver como verdadeira ou não, a princípio. E então deixe-os orar para que Deus os capacite a lutar, não é? Já tendo sido movidos pelo Espírito a lutar na sua salvação, e que os ajude a entrar pela porta. Orem fervorosamente para que Deus lhes mostre seus próprios corações, que Deus os tiraria de sua própria justiça, que Deus os converteria, que Deus daria uma visão verdadeira de Cristo, indizível e cheia de glória, e os capacitaria sinceramente a se aproximar dele e confiar nele para a salvação. Então, nesse sentido, deixe-os orar para que Deus abra seus olhos cegos, que Deus faria com que a luz brilhasse nas trevas e que ele iria ressuscitar suas almas mortas à vida. Então, quando Deus aplica a obra do seu Espírito aos eleitos, suas almas são reavivadas, ele diz, e seus espíritos avivados. Isso ocorre quando o Espírito passa a residir neles. Deus os encontra em sua misericórdia e lhes dá graça em seus corações. Ele dá a eles sua santidade, ele os limpa de sua sujeira e coloca a sua própria beleza sobre eles. Ele infunde um princípio de vida espiritual neles. Ele abre seus olhos cegos e os chama para fora das suas trevas e faz com que vejam a luz refrescante da sua glória, para que não estejam mais em uma terra de trevas, diz Jonathan Edwards. Não estejam mais em uma terra de trevas e sombra da morte. Por sua graça, ele diz, ele os reúne a si, os enche com o seu Espírito Santo. Então, na salvação, Deus dá ao homem o que foi perdido na queda, mas dá muito mais. Ele se dá na pessoa do Espírito Santo. E assim, renovado e restaurado, o homem desfruta da bênção residente do Espírito Santo, da bênção da habitação contínua. Não é? Quando o Espírito dá vida, ele a mantém, porque ele é a própria vida. Jonathan Edwards diz, ele é a soma da salvação e dos benefícios salvadores que são adquiridos por Cristo. O Espírito Santo é a soma da salvação e dos benefícios salvadores que são adquiridos por Cristo. O Espírito, então, é a fonte do relacionamento contínuo do crente com Deus. E Jonathan Edwards então diz, consequentemente, nossa comunhão com Deus Pai e Deus Filho consiste em nossa participação no Espírito Santo, que é o Espírito deles. Pois ter comunhão com outro é participar com eles de seu bem em sua plenitude, em união e sociedade com eles. Então, Jonathan Edwards afirma, o destinatário da graça salvadora de Deus, habitada pelo próprio Deus, entra no relacionamento intertrinitário, né? Compartilhando o amor de Deus por si mesmo, expressando o amor de Deus como vive dentro e flui de si mesmo. Agora, em um relacionamento íntimo e duradouro com Deus, o crente pode orar, quer orar, vai orar, ele deve orar. Então aqui também, Jonathan Edwards disse que o Espírito desempenha um papel vital. O Espírito de Deus, o assunto principal da oração é a grande aquisição e promessa de Cristo. Ele diz, nós temos mais encorajamento para orar por isso do que por qualquer outra coisa. O Espírito, que é a maior bênção adquirida na salvação, a presença permanente do próprio Deus, ele diz, deve ser tanto a fonte quanto o objeto da oração na vida do crente. Ele diz, o Espírito é a soma de tudo o que Cristo comprou. Ele é a bênção a ser buscada. Ele diz, a soma das bênçãos pelas quais os cristãos devem orar é o Espírito Santo. Então, como Jonathan Edwards disse em outra ocasião, o bem que deve ser procurado pela oração é o próprio Deus. E ele continuou, mas certamente essa expressão
de buscar ao Senhor é muito comumente usada para significar algo mais do que meramente, em geral, buscar alguma misericórdia de Deus. Ela implica que o próprio Deus é o grande bem desejado e buscado, desejado e procurado, que as bênçãos buscadas são a presença graciosa de Deus. As manifestações, eu diria, abençoadas dele. Jonas diz a união e o relacionamento com ele, ou, em suma, as manifestações e comunicações de Deus de si mesmo pelo seu Espírito Santo. Então, essa oração, declarou Jonathan Edwards, é aquela que Deus sempre responde. O Espírito disse e é presente mais escolhido, aquele que Deus tem prazer em conceder em resposta à oração. Então, na verdade, Jonathan Edwards diz, Deus está mais pronto para conceder isso do que qualquer outra bênção. Então, ecoando o Salmo 37, no verso 4, Jonathan Edwards acreditava que se o crente encontrasse o seu único prazer em oração ao Senhor, Deus lhe daria os desejos do seu coração. Teocêntrico até o fim, eu diria, Jonathan Edwards afirmava que o Espírito de Deus está no centro de toda a oração verdadeira. O Espírito dá ao crente um novo coração. Com esse novo coração vem novos desejos. Desejos alimentados por Deus e, finalmente, para serem satisfeitos apenas em Deus. Jonathan Edwards escreveu, o verdadeiro espírito de oração não é outro senão o próprio Espírito de Deus habitando nos corações dos santos. E como esse Espírito vem de Deus, ele naturalmente tende a Deus em respirações santas. Naturalmente, leva a Deus para conversar com ele por meio da oração. Então, você vê o tamanho infinito da experiência humana da oração. Jonathan Edwards disse, portanto, que os piedosos recebam encorajamento daí em suas orações para virem ousadamente ao trono da graça e para virem frequentemente, continuamente. Então, de acordo com a estimativa de Jonathan Edwards, a humanidade foi criada para a comunhão com Deus. No início, Deus criou o homem à sua imagem, o imago Dei, a imago Dei, para facilitar e fomentar essa relação. Então, criado à imagem de Deus, o primeiro homem tinha a capacidade e o desejo de amar o Criador. Jonathan Edwards escreveu assim, é evidente que o homem foi feito para contemplar e se deleitar com a excelência de Deus em suas obras, ou em suma, para ser feliz ao contemplar a excelência de Deus, como foi mostrado que os seres inteligentes, a consciência da criação devem ser. E ele continua dizendo, mas se o homem foi feito para se deleitar na excelência de Deus, ele foi feito para amar a Deus. E Deus, sendo infinitamente excelente, ele deve amá-lo incomparavelmente mais do que qualquer homem é capaz de amar um semelhante. E todo o poder e tudo o que há no homem deve ser exercido, Jonathan Edwards diz, como atendentes desse amor. Então, assim dotado, Adão teve uma doce comunhão com Deus no jardim. Ele diz, o homem gozou do favor de Deus e dos sorrisos do céu. Havia sorrisos sem nenhuma carranca, explicou Jonathan Edwards. Ele tinha comunhão com Deus. Deus costumava vir a ele conversar como um amigo e pai. Quão doce foi ter os sorrisos de Deus, diz Jonathan Edwards, e a comunhão do glorioso Criador. Mas tudo isso mudou, entretanto, quando Adão se rebelou, amou a si mesmo mais do que a Deus e comeu do fruto proibido em um esforço para se tornar mais semelhante a Deus. Com o ganho de conhecimento veio a perda do relacionamento. Então, como disse Jonathan Edwards, e sua comunhão com Deus foi perdida. Ele perdeu o favor de Deus e o seu sorriso.
Deus ascendeu e abandonou a terra. E em vez de sorrir e abençoar, como costumava fazer, agora ele pronuncia uma maldição sobre o homem. Em vez de se deleitar no amor e na amizade de Deus, ele agora tinha a ira do grande Deus em que pensar e sua própria loucura em obtê-la. Então, separado de Deus por um poço sem fundo de pecado e miséria, o homem não pode mais romper a divisão divino-humana. Ele é incapaz de se aproximar do Criador, mesmo em oração. Então, o homem caído ora, entretanto. O problema é que Deus não ouve as orações dos perdidos. Ou, como Jonathan Edwards esclareceu, Deus ouve as orações dos perdidos, mas não responde. Portanto, em sua raiz, a incapacidade de se comunicar por meio da oração não está em Deus, mas no homem. Então Jonathan Edwards escreveu: não é uma oração real aos olhos de Deus, porque não é feita com um senso humilde de sua indignidade do que é orado e um senso submisso de ser algo que está à livre disposição de Deus, da vontade de Deus. Se uma oração não for feita com uma estrutura como esta, não é uma oração real. É o que ele afirma. O homem ora agora não para glorificar a Deus, mas para se satisfazer. Ele vem para Deus com um coração altivo e com desejos egoístas. Então, Jonathan Edwards diz: aquela oração que não é de fé é insincera, pois a oração é uma demonstração ou manifestação de dependência de Deus e confiança em sua suficiência, sabedoria e misericórdia. Ele continua: portanto, onde está confiança ou fé, onde isso está faltando, confiança ou fé, não há oração aos olhos de Deus. A oração que não é centrada em Deus não é oração de forma alguma. No entanto, a oração continua sendo um dever de toda a humanidade, não apenas dos cristãos. Ignorar esse dever, disse Jonathan Edwards, só aumenta a pecaminosidade do homem caído e a condenação iminente, porque isso é um pecado enorme entre todos os pecados. Assim, Jonathan Edwards encorajou todos os que o ouviram a orar, pois orar, mesmo pelo motivo errado, deve levar o homem, quem sabe, não é, a ser tocado pelo Espírito Santo, a ver como essa oração é uma abominação e ser movido a uma verdadeira oração. Então, no mínimo, a oração força o incrédulo a vir a Deus como Deus e se submeter à esfera da influência de Deus. Então, como Jonathan Edwards reconheceu, Deus ocasionalmente parece honrar os pedidos de oração dos perdidos, contanto que sejam pedidos movidos pelo Espírito já no início da sua obra no coração, né? Quando ele faz isso, entretanto, é por suas próprias razões, não por causa de qualquer alegado valor naquele que ora ou em sua oração. Então, dada a situação depravada e privada do homem, o plano de redenção de Deus torna-se vital à medida que Deus repara o que o homem destruiu. Então, por meio da obra salvífica de Cristo e sua aplicação pelo Espírito Santo, o crente mais uma vez desfruta do que Jonathan diz, uma união mais íntima e comunhão profunda com Deus. E a oração é a expressão profunda disso. Então, na salvação, todas as coisas são feitas novas. Deus está mais uma vez em seu trono de direito na vida do indivíduo. E então Jonathan diz: um desígnio de Deus no Evangelho é nos levar a fazer de Deus o objeto de nosso respeito total, reverência total, para que Ele possa absorver nosso olhar de todas as maneiras, para que qualquer inclinação natural que haja em nós, Ele possa ser o centro dela, e para que Deus seja tudo em todos. Então, sendo assim, a relação do homem com Deus é finalmente como deveria ser. Visto que
a fé na pessoa e obra de Cristo é a fonte da renovada comunhão do homem com Deus, ele diz, Jonathan Edwards diz, a oração é apenas a voz da fé. Ou seja, aqueles que têm fé oram, não é? É inevitável para eles a vida de oração. Então, a oração, de acordo com Jonathan Edwards, prova a realidade da nossa fé. Isso prova a profundidade da fé de uma pessoa. Mas mais do que isso, a oração melhora ou fortalece a fé. Jonathan Edwards diz, eles querem saber mais de Deus, e saber tanto de Deus, e ter tanto dele em seus corações, e desfrutar tanto de Deus quanto sua natureza é capaz. Não é? Então, por essas razões, a fé se exercita na oração. A oração não é uma opção para o crente, mas um dever divinamente ordenado, um dever cumprido em obediência, mas enraizado no amor a Deus. Ele diz, todo o prazer do amor consiste em agradar o amado. Jonathan Edwards tem maneiras únicas de dizer as coisas, né? Então ele diz, todo o prazer do amor consiste em agradar ao amado. É da natureza do amor despertar um desejo sincero de agradar. E certamente deve ser um grande prazer ter desejos sinceros satisfeitos. Agora, o amor de Deus faz com que aqueles em cujo coração está implantado, com mais fervor, desejem agradar a Deus do que qualquer outra coisa no mundo. E ele continua, faz com que eles abracem de coração as oportunidades de agradá-lo e reflitam sobre isso docemente quando sabem que o agradaram. Então esse amor leva o crente ao Pai, apoiando-se no Filho e dependendo do Espírito Santo em oração. Então o verdadeiro crente ora porque foi amado e porque ama em troca, não é? Então a convicção de Jonathan Edwards era que os verdadeiros crentes conversam regularmente com o amor maior das suas vidas. E a implicação necessária disso é que aqueles que não oram não são cristãos de forma nenhuma, não é? Mas como uma vida, em grande parte, sem oração, é compatível com uma vida santa? É totalmente incompatível. Levar uma vida santa é levar uma vida devotada a Deus, uma vida de adoração e serviço a Deus, uma vida consagrada e se deleitando no serviço de Deus. Mas como ele leva uma vida que nem mesmo, ao menos, cumpre o dever de orar? Jonathan Edwards diz, como se pode dizer que esse homem anda pelo Espírito e é um servo do Deus Altíssimo? Essas pessoas são o pior tipo de hipócrita, é o que ele diz. Eles tomaram para si o nome de Cristo em vão. Eles afirmam conhecer o amor de Deus e amá-lo em troca. No entanto, sua vida de oração ou a falta dela prova exatamente o contrário. Então, como Jonathan Edwards argumentou, aqueles que não oram vivem como se Deus não existisse. Eles não são crentes, eles podem ter nome, não é? Eles podem ser cristãos nominais, mas de maneira prática eles são ateus. Então, para concluirmos, para Jonathan Edwards, a oração era mais do que um mero dever, um trabalho cristão. Em vez disso, ele acreditava firmemente que era um grande privilégio e a evidência da verdadeira fé. Essa fé é a alegria que ela deve produzir, essa fé e alegria que ela produz ou deve produzir, acreditava Jonathan Edwards, devem ser fundamentadas em uma compreensão correta de Deus e do homem, da Trindade e das necessidades do homem, da graça divina e da fé humana produzida pelo Espírito. Em última análise, a teologia da oração de Jonathan Edwards começa e termina com Deus. Como Jonathan Edwards argumentou repetidamente, Deus é, em toda a sua glória trinitária, a fonte e a soma de toda a graça. Ao salvar os homens decaídos pela fé que ele concede, Deus retoma a comunhão com eles
para que eles possam glorificá-lo, mas desfrutá-lo também para sempre. Para que possam buscá-lo, encontrá-lo e saboreá-lo, diz Jonathan Edwards. Na vida presente, a oração é o veículo que conduz o crente às alturas espirituais indescritíveis. Se Jonathan Edwards estiver certo, e se sua teologia estiver solidamente fundamentada na verdade bíblica, como nós sabemos que está, resta uma coisa para você fazer, a saber, orar, ser uma pessoa de oração. Ele diz, portanto, que os piedosos recebam encorajamento daí em suas orações, para chegarem ousadamente ao trono da graça e para vir com frequência. E ele continua, Jonathan Edwards, pode muito bem ser seu prazer para você ir a um Deus que está sempre pronto para ouvir e conceder tudo o que você deseja, que tende à sua felicidade, que é o próprio Deus. Como então nós não oraríamos continuamente? Pergunta Jonathan Edwards. E a resposta é que não há como o coração regenerado não ter essa vida de oração. Deus queira que essa seja a nossa vida, como foi para Jonathan Edwards e é para todos aqueles que Deus chama eficazmente, que deu ao seu Filho na eternidade e que no tempo chamou eficazmente pelo Espírito e agora está ali deslumbrado na contemplação da glória de Deus. Amém, queridos? Amém.